Olá, alunos, tudo bem? Vamos fazer aí o estudo da segunda semana do mês de junho, tá? Da primeira semana já foi enviado para vocês aí o conteúdo, o vídeo explicando. Agora esse é da segunda semana, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai ver agora nessa segunda semana? Primeiro, densidade demográfica. Vamos fazer a leitura. O estado da Bahia tem uma área aproximada de 564.733,1 km² e, em 2017, sua população era de 15.344.447 habitantes. Então, dividindo o número de habitantes pela área, vamos obter o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Habitantes por quilômetro quadrado. Então, fazendo essa divisão do número de habitantes por quilômetro quadrado, que é cerca de 27,17 habitantes por quilômetro quadrado, né? Esse tipo de razão chamamos de densidade demográfica. Então, quando a gente quer calcular a densidade demográfica, a gente vai fazer a divisão do número de habitantes pela área da região. Beleza? Outra coisinha que a gente tem que estudar essa semana é o consumo médio, tá? Então, veja esse exemplo aqui, ó. Um carro percorreu 444 quilômetros e gastou 37,5 litros de combustível. Então, dividindo o número de quilômetros percorridos, né, que é a distância percorrida, pelo número de litros de combustível consumido, temos o número de quilômetros que esse carro percorreu com 1 litro de combustível, né, nesse trecho, nessa distância. Então, observe, 444 quilômetros dividido por 37,5 litros, dá 11,84 km por litro. Lemos, né? 11,84 km por litro. A esse tipo de razão chamamos de consumo médio. Então, para mim calcular o consumo médio, eu vou dividir a distância percorrida pelo volume de combustível consumido, né? Como a formulazinha dá para manipulá-la, aqui também eu posso calcular a distância percorrida, ó, porque consumo médio, vamos inventar uma formulazinha aqui. Consumo médio é igual a distância percorrida, vamos colocar dp, distância percorrida, por volume de combustível, tá? Então, assim, eu vou calcular o quê? O consumo médio. Mas se eu quiser calcular o volume consumido, aí eu vou modificar, né? O que está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar consumo médio multiplicando o volume consumido é igual, o que sobrou aqui? A distância percorrida, né? Agora, se eu quero o volume consumido, eu vou isolar o volume consumido, né? A distância percorrida vai permanecer e o que está multiplicando vai passar dividindo, que é o consumo médio. Então, com essa outra formulazinha aqui, manipulada dessa daqui, eu consigo calcular o volume consumido. Mesma coisa é a distância percorrida. Se eu tenho o consumo médio e tenho o volume consumido, eu vou calcular a distância percorrida, né? É só isolar. O que vai ser a distância percorrida? Vai ser o consumo médio vezes o volume consumido, né? Porque isso aqui vai passar multiplicando, tá? Aí ficou esses exercícios aqui para vocês fazerem, tá? Essa semana aí. São só 4 exercícios, né? É só jogar nas formulazinhas e obter o resultado. Então vamos fazer a leitura do primeiro. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros de área. Então aqui nós temos a quantidade de habitantes e aqui nós temos a área.
Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetros quadrado é de... Então, se eu quero a densidade, o que é densidade? Densidade é igual o número de habitantes por área, né? Então aqui, ó, basta eu trocar os valores. Qual que é o número de habitantes? 20 milhões. Aí vocês vão ter que colocar 20 milhões, né? 20 milhões. 20 milhões. 20 milhões. Vamos colocar aqui. E a área? A área é 800 mil. Então, vai ficar 800 mil. Né? Aí é só fazer a divisão, que vai chegar em um desses resultados aqui. Beleza? O que não pode esquecer? Que é para mim calcular a densidade, é número de habitantes dividido pela área. Tá? Outro exercício. O estado de Goiás, no censo de 2014, teve a sua população avaliada em 6.523.222 habitantes. A sua área, então aqui a gente tem o habitantes e a sua área de aproximadamente 340.111 km². Determine a densidade demográfica. Mais uma vez, densidade demográfica. Então, densidade é igual número de habitantes, essa formulazinha não pode esquecer, número de habitantes por área. Então, é só colocar aqui o número de habitantes, a área, né, da região e fazer a divisão. Vamos chegar em algum resultado desse daqui, tá? Aí é marcar a opção aí. O terceiro fala assim: um grupo de amigos dirigiu-se a Brasília a partir de Palmas, Tocantins. A distância entre as duas cidades é de 816 km, então está aqui a distância percorrida. E sabe-se que eles gastaram 60 litros de gasolina, então está aqui o volume consumido. Qual é o consumo médio desse automóvel? Então, consumo médio é igual à distância percorrida dividido pelo consumo, né? O volume do consumo, tá? Então, aqui é só colocar a distância percorrida, né? Não pode esquecer dessa formulazinha aqui. E aqui o volume consumido, que é de 60 litros, e fazer a divisão vai chegar em algum resultado desse daqui. Aí marca o xizinho aí, bom? E o último é um automóvel parte do Rio de Janeiro, capital, com direção a Teresina, Piauí. Sabendo que a distância entre as cidades é de aproximadamente, então está aqui a distância, né, 2.550 quilômetros, e que esse automóvel tem um consumo, então aqui deu o consumo já, ó, o consumo médio. Calcule a quantidade de combustível para uma viagem de ida. Então, se está falando em consumo médio, eu sei que o consumo médio é igual à distância percorrida por consumo. Só que tá perguntando a quantidade de combustível necessário para, então tá perguntando o consumo, tá? E aqui, ó, já foi dado o consumo médio, tá? O consumo médio. Aqui é o consumo, é o volume de litros gasto. Aqui é o consumo médio. Então já foi dado. Então o que está pedindo aqui? Está pedindo o volume consumido. Então eu tenho que manipular essa fórmula aqui. O que está dividindo, passa multiplicando. O que está multiplicando, passa dividindo. Então o volume que está pedindo ali, o volume consumido, vai ser igual à distância percorrida dividido pelo consumo médio. Tá? Eu só manipulei a fórmula, porque aqui já foi dado esse consumo médio aqui, ó, já foi dado, né? Já foi dada a distância percorrida, que é 2.550. Tá pedindo aqui o volume consumido. Então eu manipulei o volume que estava
dividindo, passou multiplicando. Aí o consumo médio que estava multiplicando passou dividindo, só trocou aqui, né, de lugar, tá? Aí nessa formulazinha aqui, vamos jogar os valores, distância percorrida por consumo médio, que está tudo aqui no probleminha, e fazer a divisão, vai chegar em algum desses resultados aqui, tá bom? Essas formulazinhas, gente, eu estou dando para vocês, tá? Então vocês têm que pôr na cabeça, tá? Que para mim calcular um consumo médio, por exemplo, é a distância percorrida por volume consumido. Para mim calcular a densidade demográfica, é números de habitantes pela área. Isso vocês têm que ter na cabeça. E tem que ter na cabeça também que toda formulazinha é manipulável, né? Que nem nesse caso aqui, eu queria o volume consumido, né? Eu já tenho o consumo médio, já deu aqui no exercício. Então, eu manipulei. Passei o volume consumido para cá multiplicando, que estava dividindo. Aí depois o consumo médio que estava dividindo, passei, ou que estava multiplicando, passei dividindo, tá? Manipular as formulazinhas conforme aquilo que está pedindo no exercício, tá bom? Galerinha, então é isso aí, espero ter ajudado, né? Tem vários vídeos bons aí no YouTube para estar olhando esses conteúdos, tá? Se esforcem, não fique só nisso, porque, né, pode ser que você ainda não pegou, né? Mas tem muita coisa boa aí no YouTube e nos livros, né, para estudar, tá bom? Desejo a vocês um ótimo resto de semana, né? Que fiquem todos bem, na graça de Deus, e até a próxima, tá bom? Tchau!